Acabou, fiel. Corinthians derrota o Rosário Central por 1-0 e com um jogador a menos e está classificado para as quartas de finais da Libertadores. E nada melhor que iniciar esse vídeo falando sobre a raça e a dedicação de todo o elenco do Corinthians. Acredito que hoje ficou bastante nítido e claro o quanto esses jogadores queriam vencer a partida e garantir essa classificação para o Corinthians e para o torcedor que compareceu na Neoquímica Arena, cantou e vibrou do início ao fim e foi um incentivo a mais para os jogadores que se dedicaram, deram carrinho, vibraram em cada dividida e foram gigantes na partida de hoje. E temos também que enaltecer principalmente Memphis Depay. Ele que teve o seu contrato renovado há 2 dias atrás, fez parte da delegação para o jogo de hoje, tendo feito apenas um treinamento com o restante do grupo e foi um jogador crucial e decisivo na partida de hoje. O Fernando Diniz optou por iniciar a partida com o Pedro Raul e fazendo a mesma escalação que ele enfrentou o time do Cruzeiro na última partida, com o Pedro Raul como um camisa 9. E acredito que essa escalação o Corinthians teve bastante dificuldades no primeiro tempo. O Corinthians aí, como jogava em casa, na minha opinião, ele iria pressionar e iria dar pouco controle de bola para a equipe argentina. Mas quando iniciou a partida, foi totalmente ao contrário do que nos imaginávamos. Acredito que o Corinthians sentiu um pouco o peso do jogo e acredito que as alterações feitas pelo treinador do Rosário Central foram bastante positivas e fizeram com que o time argentino controlasse bastante o jogo e anulasse as principais jogadas do Corinthians. Acredito que o Pedro Raul foi um atacante que teve muitas dificuldades no jogo de hoje, não estava conseguindo segurar, fazer uma parede, não estava conseguindo aí dominar uma bola sequer na partida. Acredito que ele teve muitas dificuldades e nos 11 titulares do Corinthians, acredito que ele, o Garro, foram jogadores que decepcionaram um pouco em relação ao restante do grupo. O Garro também no primeiro tempo teve bastante dificuldades de controle de jogadas, não estava conseguindo dar aquele dinamismo para o meio de campo que o Fernando Diniz gosta tanto, mantendo a posse de bola para o Corinthians, e acredito que o time teve bastante dificuldades nessa primeira etapa, mas não faltou dedicação e nem raça para nenhum dos jogadores, que fique bem claro, foram todos gigantes nessa atuação e nessa classificação histórica do Corinthians. Já para o segundo tempo, acredito que o Corinthians voltou com uma outra postura. Acredito que o Caio César também foi um dos principais jogadores do Corinthians nesse confronto, um jogador que teve do primeiro ao último minuto antes de sair, se entregou, fez jogadas individuais, conseguiu controlar o jogo para o Corinthians. Foi um jogador muito importante e acredito que um dos melhores do timão no jogo de hoje, juntamente com o Mateuzinho também, outro jogador que precisamos enaltecer. Um jogador que foi gigante no sistema defensivo e após a expulsão do jogador Ranieri por um cartão vermelho aí direto em uma entrada que ele tentou ali chutar a bola e deixou a sola do pé, uma jogada aí meio polêmica, mas que o juiz aí optou por expulsar o nosso jogador. Depois desse lance, o Corinthians teve que se defender com apenas 10 jogadores aí, com apenas 10 jogadores contando com o goleiro e 9 jogadores de linha, teve sérias dificuldades para ter o controle de jogo como o Diniz gosta, mas aí sim a fiel torcida começou a apoiar constantemente os jogadores, vibrar em cada dividida. E depois de alguns minutos, com um jogador a menos, o Fernando Diniz optou por tirar o Pedro Raul e colocar o Memphis Depay como centroavante. O Corinthians estava marcando no 4-4-1, com Breno Bidon, o Carrilho, o Garro e o Caio César aí fechando essa linha de 4, com o Memphis Depay
como centroavante, o falso 9. E ele mudou completamente a história do jogo. Depois que ele entrou, o Corinthians teve outra cara e conseguiu ser uma outra equipe. Acredito que teve mais posse de bolas, conseguiu aí mais contra-ataques e deu muito mais perigo para o time argentino, mesmo com um jogador a menos após a entrada do Memphis. Conseguiu fazer boas jogadas ofensivas, segurar um pouco mais a bola com o controle no ataque, tanto que o Matheus Bidu sofreu uma falta aí no final do jogo, praticamente uma falta muito perigosa, que foi cobrada pelo Memphis Depay, uma falta aí que a qualidade do jogador prevaleceu, um jogador aí que a renovação, na minha opinião, foi acertada por parte do Osmar Stable, um jogador que é jogador de jogo grande, que decide quanto mais a equipe precisa, e demonstrou isso na bola parada, onde ele cobrou a falta com perfeição, uma bola muito perigosa que o Breno Bidon desviou no primeiro pau e marcou o gol decisivo, o gol que deu a classificação para o Corinthians. E agora eu quero saber de você, fiel. Diz nos comentários o que você achou dessa partida e o que você achou da atuação do Timão nesse confronto, nessa vitória por 1-0 contra o Rosário, que garantiu a classificação do Timão nas oitavas de final, e agora o Corinthians enfrenta a equipe do Estudiantes nas quartas de final. Diz nos comentários também quem você acha que foi o principal destaque do Corinthians nessa vitória. Valeu, pessoal, e te espero aqui nos próximos vídeos.